Vamos resolver o problema 3.5 do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros Estática, a nona edição, dos autores Beer e Johnston. O problema é o seguinte: uma força de 35 newtons, força P, é aplicada em uma alavanca de câmbio. Determine o momento de P em relação a B, este ponto aqui, quando o alfa é igual a 25 graus. Então temos a força P, o ponto de aplicação, o ponto em relação ao qual eu quero calcular o momento, tenho a informação desse ângulo, 25 graus, e eu tenho a informação dessas distâncias aqui. Daqui até aqui eu tenho 560 milímetros, e daqui até aqui eu tenho 203 milímetros. E para deixar claro que aqui nós temos um ângulo de 90 graus entre essas retas. Então, para resolver isso, o jeito mais fácil é decompor em componentes, visto que nós temos essas distâncias aqui, temos o ângulo aqui, e então é fácil decompor em componentes. Então a resposta, vamos fazer aqui. Então, para decompor em componentes, nós precisamos traçar um sistema de coordenadas, e eu vou, por conveniência, traçá-lo aqui. Vamos ver. Mais ou menos assim, eu vou traçar aqui o eixo X, perdão, o eixo Y. Okay. Um eixo Y aqui e o eixo X aqui. Então temos os nossos eixos, o referencial, e podemos então agora decompor as grandezas necessárias para calcular o momento. Certo? Então primeiro eu escrevo a expressão para o momento. Eu sei que o momento em relação ao ponto B é o produto de R vetorial com a força, nesse caso a força P. E esse R é o que? É a distância do ponto de aplicação ao ponto em relação ao qual eu estou calculando o momento. Então o vetor R, para a gente, é este vetor aqui. Então este é o vetor R. E por isso eu coloquei o sistema de coordenadas aqui no ponto B, porque o cálculo do vetor R ele já está bem facilitado para a gente. Já temos as componentes Y e a componente X desse vetor. Então, simplesmente, vou fazer com outra caneta aqui. Então, nós temos que o vetor R em componentes é o seguinte. Temos a componente Rx na direção X, direção Y, mais a componente RY na direção J. E como aqui nós estamos no plano, não temos componentes RZ, então eu não vou escrever, tá? Rx vale quanto? Bom, Rx eu sei, 203 milímetros, e eu já vou passar isso para metros, tá? Então 200 milímetros são 0,2 metros, tá? 0,203 metros. Estou passando para metros porque a força ela está em Newton, então vou usar tudo já no sistema internacional. E a componente RY vale, obviamente, 0,560 metros. Ok? Então temos o vetor R e agora falta o vetor P, decompor em componentes. Então, o vetor P, eu tenho também uma componente Px na direção Y, mais uma componente Py na direção J.
Bom, a componente Px é simplesmente a projeção de P no eixo x. Então, Px é igual ao módulo de P cosseno alfa. E se eu colocar os valores, o módulo de P e o cosseno de 25 graus, eu obtenho que isso aqui vale 31,72 newtons. A componente PY, ela vale P seno alfa, mas ela é o quê? Ela é negativa, porque ela está apontando para baixo no eixo Y. Então aqui é menos P seno alfa. Tá? E se eu colocar os valores aqui, eu obtenho que isso vale menos 14,79 newtons. Okay? Agora então eu posso fazer o produto vetorial. Tá? Já tenho os dois vetores em coordenadas e eu realizo o produto vetorial então. Então vamos fazer aqui embaixo. Então o momento em relação ao ponto B vale... Aqui eu vou escrever com letras para facilitar a escrita. Então eu tenho Rxi mais Ryj, produto vetorial com Px i mais Pyj. O produto vetorial é distributivo, então vamos usar isso, tá? Rx i, produto vetorial com Px i, vale quanto? Bom, nós sabemos que produto vetorial de vetores iguais é zero. Então, Rxi com Pxi é zero. Tá? Então, eu tenho que aqui... bom, vale zero, não vou escrever, tá? Agora aqui, a componente Rxi com Pyj. Tá? Rx, eu tenho Rx, Py e o produto vetorial de I com J vale quanto? Vale K. Okay. E agora aqui então para o Ry com Px, eu vou ter o produto vetorial de J com Y, e isso vale quanto? Vale menos K. Então eu tenho menos Ry Px na direção K. Okay? O menos eu coloquei aqui. E o último termo, eu vou ter o produto vetorial de J com J, e é zero. Tá? Então esse é o meu produto vetorial, e vocês podem relembrar, quem decorou, sabe que isso aqui é exatamente o produto vetorial. Tá? Eu boto o K em evidência, vai ser a componente aqui, tá? A componente K do produto vetorial. Tá? As outras componentes nesse caso são zero, porque os vetores R e P eles estão no plano. Tá? Bom, então eu posso botar o K em evidência, colocar os valores que nós temos aqui, e a resposta então vai ser que MB é igual a menos 20,8 Newton vezes metro na direção K. Okay? Então essa é a resposta. E vemos que faz sentido obter a direção menos K entrando na folha, porque eu posso ver isso pela regra da mão direita. Tá? Então eu vou colocar os 4 dedos aqui na direção do vetor R. Okay? E eu tenho que girar eles em direção ao vetor K. Então para fazer isso, imagine que eu estou colocando o vetor K, o vetor P, perdão, aqui, ó. Então imaginem que agora é a mesma coisa, é só a representação do vetor, tá? Então imaginem que aqui eu tenho o vetor P agora. Okay.
É só outro jeito de representar. E agora então eu posso fazer o produto vetorial, usar a regra da mão direita de maneira mais fácil. Tá? Então eu coloco os 4 dedos na direção do vetor R, aqui, tá? Assim, e eu tenho que girar em direção ao P agora. Bom, assim eu não consigo girar, então eu preciso virar a minha mão, agora eu consigo girar em direção ao vetor P, e o polegar então me dá a direção do produto vetorial entre esses dois vetores, que é para baixo, entrando na folha, é menos K. Ok? Mais K é saindo da folha, menos K é entrando na folha. Então, a resposta está condizente com o esperado. Ok?